Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lívia e eu vim contar pra vocês como é que eu descobri a minha outra reação, mas eu tive uma reação meio estranha. Há um ano atrás eu descobri que eu tava com uma inflamação, fizemos o tratamento, aí não tem mais inflamação no útero, só que eu fiquei um ano sem tomar anticoncepcional, sem me prevenir e não engravidava. Em julho desse mesmo ano, a gente resolveu que a gente queria ter um filho. Vamos engravidar. A gente tentou por uns 2 meses, mas não engravidava. Aí eu falei, deixa pra Deus, deixa a hora que for pra ter um filho, não se prevenia. E eu falei, a hora que Deus achar que é a hora de ter um filho, a gente vai ter um filho. E no último mês, em outubro, eu tava planejando a minha festinha de aniversário junto com meus... Fizemos em novembro. Enquanto eu planejava essa festinha, me deu vontade de comer muitas coisas que eu faz tempo que não comia. Me deu vontade de comer carne louca. Quem é de São Paulo sabe que toda festinha de criança tem aquele pãozinho com carne louca que é uma delícia. Me deu vontade de comer isso, me deu vontade de comer pão com patê. E tudo eu queria comer, tudo. E eu comia com muito gosto. No entanto, no dia que chegou a festinha, a gente comprou pães de tamanho normal, pão francês de tamanho normal, e dividiu na metade. Juntando as metades, eu comi 3 pães e meio. Eu tava com muita vontade de comer aquilo. Nossa, zoiuda. E aí a minha cara falou assim, nossa, você não tá grávida não? Porque esse monte de vontade... E como era pra descer pra mim no dia 3 de novembro, que era um dia antes do meu aniversário, eu falei pra ela não, porque era no dia 3 exatamente que eu tava conversando com ela. Eu falei, não, tá pra descer hoje. Não tô grávida não. Aí, ok. E aí no dia 5, depois que eu passei mal, a gente foi à tarde pra comprar, não me lembro o que foi, a gente foi comprar na rua, não sei se foi sorvete, não me lembro. Aí a gente foi no carro e eu não conseguia ficar acordada. Eu até pedi desculpa pro meu marido depois quando a gente veio embora de lá, porque eu deitava, ele tava dirigindo, eu deitava no banco, mas eu dormia como se tivesse assim, ó. Eu tava normal, ligadona. Dava 5 minutos, apertava o botão, desligava. Eu tava lá assim, já, babando no carro, babando. E eu não sou assim, eu sempre vou acordada, eu vou junto com ele quando a gente viaja, porque minha cunhada mora a 150 quilômetros daqui, né? 130 mais ou menos. E aí eu fui babando até lá, voltei, falei, gente, mas que sono é esse? Chegando perto de casa, eu falei assim, olha, só tem uma razão pra eu estar com essa fome repentina, essas tonturas e esse sono. Todo mundo fala que isso é sintoma de gravidez. Só que como eu nunca fiquei grávida e nunca desconfiei que estava grávida na minha vida, então eu não sabia realmente ser aquilo. Testei o carro no posto, fomos para a primeira farmácia. Aí chegando nessa farmácia, eu pedi o teste de gravidez. E aí chegou em casa, normalmente as pessoas esperam até o dia seguinte, na primeira urina e tudo mais. Mas chegou em casa, eu tava tão assim que eu falei, eu vou fazer agora. Nem tava muito apertado pra fazer xixi, só tava o xixi da viagem, porque eu fiz xixi antes de sair de lá. Então nem tava muito apertada, vou fazer xixi. E assim, todos os testes de gravidez que eu fiz, eu sempre fiz na primeira urina da manhã, aí eu fazia, eu terminava de fazer, eu pegava o palitinho e deixava lá em cima da pia, esperando alguns minutos para aquilo aparecer e tudo mais. Às vezes passava os 5 minutos que eles pediam, eu olhava e falava, eu acho que eu deixei pouco, vou deixar um pouquinho mais. E realmente sempre era negativo. Aí, nesse dia, mais precisamente, quando a gente pegou o teste, eu fiz o teste e aí eu coloquei em cima da pia. E assim, eu só me limpei do xixi, dei descarga. Na hora que eu fui lavar a mão, eu olhei pro lado, eu não acreditei. Tinha 2 pontinhos, mas estavam tão acesos, tipo, tão brilhantes. Esses 2 pontinhos tão acesos que eu falei, gente, é impossível. Impossível eu não estar grávida, é impossível. Aí eu falei, não acredito. Aí na hora, meu marido nem ligou, porque todas as vezes ele sempre ficava assim, cadê? E aí? O que que deu? Não sei o que, todo ansioso. Mas dessa vez ele nem ligou. A hora que eu olhei assim os dois, eu falei, amor, deu positivo. A minha cara de espanto, eu encostei na parede do banheiro e eu não sabia o que fazer. Ele veio todo feliz, me abraçou, amor, a gente vai ter um bebê. Eu falei, quis ter um filho, ele vai ser muito amado, vai ser muito bem recebido por todos. Só que é muito estranho a sensação de você saber que vai criar uma vida, que tem uma vida dentro de você. É uma sensação muito estranha.
Mas graças a Deus deu tudo certo, todo mundo da família ficou muito feliz. Eu não quis deixar que contassem a gravidez antes do primeiro mês, pelo menos antes da primeira ultrassom, eu não quis deixar. Só que aí não teve como, porque a gente deixou para na sexta-feira eu fiz o teste, depois na segunda-feira seguinte eu já fiz já colhi o beta e já foi um valor bem alto, aí eu falei, não tem como ser engano, né? Eu tô realmente grávida. E aí a gente contou pra família, pra minha mãe eu liguei, porque eu moro muito longe, não tinha como eu ir até São Paulo pra poder, moro em Araçatuba, são 5 horas de viagem, e aí não ia ter como eu ir até a minha mãe, eu liguei, e na minha sogra a gente foi até lá no final de semana seguinte, assim que eu peguei o resultado no final de semana seguinte, a gente foi lá. E a sobrinha do meu marido, ela estuda medicina. A gente, pra contar isso, a gente pegou o exame, eu dei pra Larissa e falei, Larissa, fiz um hemograma, confere pra mim se tá tudo certo. Aí ela falou assim, tá bom. Abriu o exame e começou a ler, e eu e ele do lado olhando pra ela, tipo, e aí, Larissa, que demora pra ver o hemograma? Que não era o beta, né? Mas eu cheguei falando que era o hemograma. E lógico que ela viu na hora. Só que o que ela pensou, que depois ela contou? Na hora que ela abriu que viu que era o beta, ela pensou assim, nossa, enganaram ela, colheram o beta e estão falando que é hemograma. Tipo, que eu não tinha me tocado que não era um hemograma. Aí a Larissa abriu, aí ficou uns 5 minutos olhando aquilo, ela, meu Deus, ela tá grávida! Mas aí gritou, aí todo mundo da família gritou. Foi aquela pulação, a gente ia gravar, mas ia ficar muito engraçado, mas a gente ia gravar, mas aí não deu. Na hora da empolgação acabou esquecendo de gravar. Mas foi muito engraçado, todos receberam a notícia muito bem. Mas foi isso, graças a Deus a criança vai ser muito bem recebida por todos, já é muito amada. É meio estranho ainda você saber que tem uma criança dentro de você, tipo, meu Deus, eu tô gerando uma criança, é estranho isso. Tem alguns medos, algumas coisas que você pensa, nossa, como é que eu vou fazer agora? E agora, como é que eu vou... Então é isso, se você gostou, clique em gostei, deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal pra você acompanhar o dia. É isso. Um beijo.